Sejam todos bem-vindos ao canal Juris 360. Hoje, mais uma live sobre LGPD e estamos iniciando essa live sobre LGPD nas escolas. Um assunto muito importante, envolve um grupo de pessoas muito grande, e a ideia hoje é iniciar os trabalhos falando sobre as escolas que vão de infantil até a graduação, pós-graduação e daí para frente. Antes, eu gostaria de apresentar nossos companheiros e amigos que estão sempre conosco, Dr. Cláudio Ramos, advogado, professor, palestrante, especialista em direito digital e proteção de dados, economista, vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Osasco e membro efetivo da Comissão de Direito do Terceiro Setor da Seccional São Paulo. Dr. Júlio Santana, advogado com especialização em Direito e TI pela Escola Superior da Advocacia, licenciado para o Magistério Superior em Direito Digital e membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB, São Paulo. Vamos iniciar agora. Eu gostaria de dar início falando um pouco sobre a pandemia, que trouxe uma aceleração, né, muito grande para todos os segmentos da economia. Nas escolas, principalmente, com a gestão com alunos trabalhando em home office, professores dando aulas e etc., à distância, né? Isso trouxe, então, um trabalho sobre tecnologia muito importante e os cuidados vêm junto, né? Hoje, aqui, o nosso foco são as escolas de ensino infantil e graduação. Com toda a evolução e utilização do modo virtual na vida cotidiana das pessoas, atualmente se faz necessária a preservação de dados pessoais com segurança e privacidade. Então, considerando a ampliação de aprendizagem por meios digitais, sem dúvida, os dados de estudantes, docentes e responsáveis legais estarão mais expostos, necessitando de maior proteção de seus dados pessoais. Nesse sentido, é que a LGPD trouxe a imposição de obrigações aos agentes de tratamento de dados para garantir aos titulares a segurança e transparência de seus dados pessoais. O que vamos ver hoje será uma implementação da LGPD e o que ela influenciará no tratamento de dados na educação. Como isso será possível? Indicando dados e quais dos dados serão necessários para a coleta, o fluxo dele dentro das escolas, né, na cadeia mercadológica, né, Ministério da Educação, secretarias de educação de todos os estados, municípios e diversos outros protagonistas do setor, né. Passo agora a palavra, né, ao Dr. Júlio para dar continuidade, então, no trabalho de apresentação sobre LGPD para as escolas. Dr. Júlio, por favor. Muito obrigado, Dr. Nadur. Boa noite, Dr. Cláudio, boa noite aos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui no Juris 360, sempre é uma honra ser convidado aqui para conversar um pouco com os nossos amigos, nossos colegas a respeito desse assunto, né, muito importante, que é a LGPD, e, né, agradecer pela amizade e consideração, né, que são de muito valor para mim, e são momentos aqui muito edificantes aqui com vocês, conhecendo um pouco mais, sempre a gente acaba aprendendo um pouco mais a cada encontro aqui, né? Então, agradecer ao Dr. Cláudio, Dr. Nadur,
pelo convite. E eu vou passar a palavra para o Cláudio também, dar uma boa noite para o pessoal, né, Cláudio? Para a gente poder começar aqui, né? Sim, obrigado, meu querido Dr. Júlio, meu presidente da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados, né, da subseção de Osasco. Já dá um oi para os amigos de Osasco, né? Gosto muito daquela turma, então somos lá da famosa OS, né? Então, uma alegria hoje, né, Dr. Júlio, Dr. Nadur, acolher o pedido do nosso querido mentor, né, criador do Juris 360, ou Juris 360, como queiram. E eu gosto muito desse lema, doutor Nadur, a lei ao seu alcance. E hoje, essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, vamos já acrescentar aqui, que refere-se à proteção dos dados da comunidade acadêmica, os alunos, né, os discentes, como alguns preferem, os profissionais que atuam na educação, os professores, os coordenadores pedagógicos, supervisores, enfim. Também temos o pessoal de apoio administrativo, as secretarias, as tesourarias, enfim, toda a comunidade acadêmica. Nossa ênfase hoje será no ensino básico, né? O pessoal da área entende como educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Então, esse é o escopo do nosso encontro hoje. E feliz, né, como professor que fui da rede estadual do Estado de São Paulo, professor eventual do Nadur, e pude ministrar na aula de matemática. Vejam só, né? Diz a lenda que advogado não gosta de matemática. Não é o caso, né? Tive o privilégio de ministrar aula, inclusive para as quintas séries, né, chamadas quintas séries. Foi um aprendizado muito grande e também para o ensino médio. Então, hoje nós vamos calibrar, melhorar aqui a nossa lente, né, Júlio, de proteção de dados, né, para essa comunidade toda que merece a proteção dos seus dados, né, que alguns entendem como novo petróleo, né, Júlio? Então, os dados são das pessoas físicas. Nós não estávamos, inclusive as escolas, infelizmente, os tratando de forma protegida, e a reflexão de hoje será essa. Tá? O que fazer para ficar longe de confusão ao destratar os dados, né, das pessoas. Então, estou muito feliz aqui e vamos precisar de perguntas, por favor, para fomentar o nosso encontro de uma forma mais gostosa. Então, vamos seguir, né, Júlio? A alegria está aqui. Obrigado, doutor Nadur. Saúde aí os internautas de agora e do futuro, né? Nós vamos viajar no tempo, aqueles que vão assistir posteriormente. Obrigado. Isso. Agradecer aos que nos assistem, em especial o Carlos Daniel aqui, que nos deu uma boa noite, nos prestigiando aqui com a sua presença, e já os provoco aqui quem nos assiste a fazer perguntas, porque é assim que nós conseguimos entregar a informação que vocês precisam, né? Entregar alguma coisa que realmente seja de valor para vocês aí na realidade de cada organização, né? Então, faço essa provocação aí para envio de perguntas, tá bom? Então, eu vou seguindo aqui com a nossa apresentação, né? Falar um pouquinho rapidamente sobre a LGPD, né? E qual que é o seu impacto aí nas escolas, né? Que eu acho que o principal impacto, né, Cláudio, foi transformar a escola num controlador, né? O que é o controlador? O controlador é uma pessoa que tem responsabilidades ali na Lei Geral de Proteção de Dados, tem que atender aos direitos dos titulares, né? E aí também a LGPD fez com que, né, várias pessoas ali que convivem nas escolas, né, que participam das atividades escolares, elas passam a ser agora titulares, né? E então os alunos, os pais, né, principalmente aqueles alunos menores que os dados de menores, né, são considerados dados pessoais sensíveis, né? Então eles têm uma proteção maior também pela LGPD, né? Aquelas ações de marketing que as escolas precisam fazer para divulgar vagas, para divulgar processos seletivos, às vezes podem incluir aí, né, coleta de dados de pessoas menores de idade, né? Como é que isso fica, né, perante a Lei Geral de Proteção de Dados? Isso pode, isso não pode? A gente vai conversar um pouco a respeito disso ao longo do dia de hoje, né? Então, a LGPD, em resumo, ela traz aí a obrigação de respeito aos dados pessoais, de respeito à privacidade, né? Trazendo aí obrigações de transparência, né? Não é que é proibido a escola
utilizar os dados pessoais, mas ela tem que prestar contas, né, a respeito desses dados. O que se criou aí foi uma relação de custódia, né? Os dados dos alunos que antes eram considerados aí patrimônio, né, das escolas, das instituições de ensino, agora elas são encaradas como, né, um ativo de informação que pertence aos titulares. Então, a escola passa a ser custodiante daquela informação, guardião daquela informação, mas ela não é dona da informação. Isso tem um impacto aí na relação da escola com os titulares, do controlador, né? Que a escola agora é um controlador, com os titulares, né? Que tem diversos direitos aí a serem atendidos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Mas os principais deles aí, que as escolas precisam estar preparados a atender, seria o direito de acesso à informação, o direito de eliminação de algum dado, e os deveres de transparência também, né, de sempre realizar o tratamento de dados pessoais com uma justificativa legal, informando onde esse dado vai ficar armazenado, por quanto tempo, né? A gente vai falar um pouquinho das formas, como fazer trazer transparência para essa relação, tá? Que se criou entre controlador e titular, entre aluno e escola, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dos riscos, né, que essa lei trouxe também para as escolas, né? Que assim, trazendo uma visão prática, né? Situações de risco reais aí, né? Que são, acho que um dos que talvez as organizações de ensino, né, as escolas, elas mais precisam de cuidado, né, seria aí nas campanhas de marketing, né? Porque nas campanhas de marketing, onde se buscam novos alunos, onde se buscam novos candidatos, né, para adentrar aí o quadro discente, né, Cláudio? Porque é o docente e o discente, né? O discente é o aluno, né? Então, até porque essas campanhas de marketing dizem respeito a um tratamento de dados, inclusive anterior ao contrato. Então, você não tem nenhuma relação com esses alunos e você está coletando seus dados, às vezes eles são menores, né? Então, essa é uma situação que precisa ser regularizada, né? É uma situação de risco, porque esses dados vão ficar armazenados por quanto tempo, né? Para que finalidade que eles estão sendo coletados, né? Então, quais são os dados que você está pegando dele, né? Um celular, um e-mail, tudo isso precisa ser documentado como uma operação de tratamento, né? Precisa entrar lá para os registros das operações de tratamento e precisa ser analisado à luz da lei se ela é permitida ou não. Então, temos aí também outras situações de risco, como o tratamento de dados, né, dos alunos, aí sim, depois da realização do contrato, né, depois do sucesso da campanha de marketing, uma eventual divulgação, né, que nas campanhas de marketing às vezes se visitam escolas, né, se fazem eventos onde se coletam, né, contatos de WhatsApp para oferecer, né, os cursos. Então, isso tudo é antes da contratação, e depois da contratação tem aí os dados dos alunos, que são titulares aí agora, os pais, né, os funcionários também, que veja que os funcionários são um público de titulares já que fazem parte da instituição, né, fazem parte da escola, da organização de ensino, né. E aí, assim, só pequenos exemplos, né, dos dados que vocês têm aí, que são considerados dados pessoais, não é só o nome, o CPF, né, o endereço, essas coisas, né. Todos os outros dados que são relacionados ao aluno também são dados pessoais, né, o controle de presença, o histórico escolar, né, imagens que são coletadas pelo circuito de segurança, né, com certeza
em várias escolas, né, se tem aí o tratamento de dados pessoais de alunos que são menores, né, e isso tudo são, são situações de risco reais, né. Fora isso, temos aí os riscos de vazamento de dados, né, de acesso indevido, de compartilhamento indevido, né. Às vezes a escola precisa compartilhar os dados com algum fornecedor que faz alguma parte do tratamento de dados pessoais. Essa relação, essa transferência é objeto de um contrato? Sim, não, né? Porque o fornecedor ele é um operador, né? Que é outra figura aí criada pela LGPD, que o operador é toda aquela empresa ou pessoa, né? Que faz uma parte do tratamento de dados pessoais para a instituição de ensino, né? Então, é importante fazer uma gestão, né, dessa relação para saber se esse compartilhamento, além desse compartilhamento ser observado à luz da lei, né, ela também precisa ser informada ao titular. O titular tem direito de saber quais são os fornecedores que você usa, né, que a empresa usa, que a escola usa, né. E temos aí também questões relacionadas à segurança da informação, porque com essa questão de ensino à distância, né? Também a questão da pandemia, né? Que muitas pessoas tiveram que deixar de frequentar a escola e estudar em casa, então os professores também acessam, né? Não só os professores, mas os funcionários, às vezes estão trabalhando em home office, né? Isso implica a necessidade de concessão de um acesso remoto, às vezes o uso de dispositivos que não são da organização, que não são da escola, são dispositivos próprios, né? Não só dos alunos, como dos professores, né? De fornecedores, e esses dispositivos todos, eles comportam riscos, né? E esses riscos de segurança da informação podem eventualmente afetar as informações que estão aí sob custódia da escola, né? Então, esses seriam alguns exemplos, né, de situações reais de risco aí dentro que envolvem tratamento de dados pessoais, né, nas escolas. E aí, né, Cláudio, acho que a gente pode falar, então, das sanções administrativas, né, Cláudio, que começam aí bem simples, né, com advertência e podem chegar até a proibição total das atividades, né, Cláudio? Você gostaria de comentar um pouquinho sobre as sanções administrativas? Júlio, Sim. o doutor Cláudio, acho que caiu a internet dele. Ah, Ele ele está caiu, tá só tentando a aí, gente? está Ah, tentando, perdão. Então, tá doutor tentando Nador, voltar. então tá, Nós estamos trabalhando aqui para a tá. volta dele também aqui. Então, enquanto ele volta, o senhor gostaria de comentar alguma coisa sobre as sanções administrativas? Júlio, das sanções administrativas, né? Ela traz assim, acarreta para o controlador uma dificuldade muito grande, né? Porque o vazamento de dados, embora hoje o que nós sabemos sobre a NPD, que é a Autoridade Nacional de Dados, a forma que ela vai controlar, ela não vai sair multando e fazendo sem que haja o direito de defesa, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados está aí para isso e todos vão ter. Mas, porém, as escolas precisam demonstrar que estão tratando dados e que se preocupam com isso, né? Porque, normalmente, nós já tivemos aí lives que nós fizemos sobre condomínios, quase nenhum sabe que deve implementar LGPD dentro dos condomínios. E eu acredito que o mesmo possa acontecer com as escolas, porque as sanções virão,
né? Nós estamos no início aí de um projeto sobre proteção de dados muito grande, né? E esse trabalho nós temos que estar sempre divulgando, né? As sanções são aquelas, tem 2% de multa sobre o faturamento, né? Até um limite aí de 50 milhões, né? Mas esse é uma das penalidades que a LGPD impõe ao infrator. Existe a responsabilidade do controlador, que pode responder na justiça por danos causados ao titular de dados, tanto o controlador como o operador, se provado que ele não tratou os dados como devia. Se isso ficar comprovado, eles respondem a nível civil e penal, porque pode acontecer. Veja que nós estamos tratando aí com dados de crianças, adolescentes, são dados sensíveis que estão aí para serem tratados. Outra sanção colocada é a advertência, que a escola pode receber. Além da advertência, nós temos também a sanção provocada por suspensão por 6 meses de tratamento dos dados, e que pode ser repetido por mais 6 meses. Então, eu acho que a atenção sobre a implementação da LGPD nas escolas deve ser realmente deve ter realmente uma atenção muito grande. Exatamente. O nosso doutor Cláudio está voltando aí também. Eu vou complementar aqui a sua fala, doutor Nadur, né, para além da advertência, né, falar um pouquinho dessa multa simples, né, que é a multa simples, né, Cláudio? A multa de 2% sobre o faturamento, né, anual, por infração, né? Então, se tiver mais de uma infração, essa multa pode ser aplicada mais de uma vez. Mas ela tem o limite de 50 milhões, né? O que nos tranquiliza, né, Cláudio? Tem um limite, Isso. tem um teto, né? Isso. Enfim. Colegas, Sim, consegui retomar, a coisinha não coisou aqui, não sei o que a coisa não coisou direito, mas voltei. E sim, realmente, nós temos 9 sanções administrativas, né? O doutor Nadur comentou algumas delas, e essa multa simples é simples, mas é dolorida, né? 2% do faturamento líquido. Então, imagine uma escola sofrer uma sanção pecuniária desse porte, até 50 milhões de reais por infração, né, doutor Júlio? Então, acredito que isso é muito forte. Agora, nos preocupa sobremaneira uma outra sanção administrativa que refere-se à divulgação, à publicização de um incidente de segurança. Então, vejam bem, se houver algum incidente de segurança, que o leigo chama de vazamento de informação, você deverá avisar os seus titulares. Então, vamos imaginar, doutor Nadur, uma escola avisando aos pais, né, ou aos próprios alunos também: olha, desculpe nossa falha, seus dados vazaram, nós gostamos muito de você, cuidamos de você, mas seus dados não estão protegidos, né? Então, e numa escola nós temos dados de crianças e adolescentes, temos dados sensíveis de funcionários, temos dados sensíveis até de alunos. Então, esse prejuízo na reputação, doutor Nadur, eu acredito que, inclusive, não é mensurável, porque, com certeza, aquele responsável legal falar: puxa, se não estão cuidando nem dos dados, né, do próprio aluno ou dos professores, ou, enfim, dos próprios alunos, quem dirá de outras coisas? Então, esse prejuízo à imagem, eu acredito que é algo muito forte, muito relevante, e nós sabemos que as escolas levam anos para construir uma boa reputação, que leva, inclusive, à questão da matrícula, da rematrícula. Além disso, nós estamos falando até agora, nas sanções administrativas, na esfera administrativa, portanto, a ser aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, sem prejuízo do próprio pai ou responsável legal buscar socorro junto ao judiciário. E, portanto, ele pode bater lá na porta do Juizado Especial Cível, ele também pode buscar o sistema de defesa do consumidor. Aliás, doutor Nadur, alguns dados, né? Nós temos já no Brasil mais de 700 ações transitando em primeira instância, cuja matéria refere-se exatamente isso, à proteção de dados.
embora a lei tenha entrado em plena vigência, a parte final dela, a partir de 1 de agosto desse ano, a parte das sanções administrativas, ela já está em plena vigência, como o senhor comentou. Os condomínios não estão adequados, as escolas também não, as escolas filantrópicas também não, quiçá as universidades, tá? Nosso foco hoje é ensino básico, mas pelas nossas caminhadas, pelos projetos que nós implementamos, o pessoal ouviu um barulho longe, sabe que tem que fazer alguma coisa, não sabe muito bem o que tem que fazer, e colocaram aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, isso e fora os que acham que, sem uma análise mais profunda para aplicar e coletar dados, eles podem iniciar a implementação simplesmente com isso, né? Com alguém que conhece TI e começam a separar algumas coisas, que, na verdade, é mais profundo. Se você for analisar, para você colher dados, você precisa colher eles em cima das bases legais, que está no artigo 7º da LGPD. A LGPD ela é clara e ela define as bases legais de coleta, né? Perfeitamente, doutor Nador. Dentro dos princípios que você vai coletar dados, você vai saber, para cada segmento, por que você está coletando os dados, qual a finalidade desses dados, e etc., que a escola vai estar coletando. Essa análise conjunta só pode ser feita por profissionais, né? Então, as escolas devem procurar um consultor sobre esse assunto, LGPD, para que analise a implementação com os dados que eles utilizam dos alunos. Colher dados, mais dados do que se deve colher, também é um erro. Você está colocando num vazamento de dados informações que podem lhe causar um dano muito maior amanhã. Então, era isso que eu queria complementar aí, Cláudio. E eu acho que é um caminho que, né, pode aí ajudar um pouquinho que as escolas comecem a pensar melhor sobre LGPD. Perfeitamente. Então, assim, essas são as sanções administrativas, né? Até temos uma pergunta aqui que a gente já vai responder, tá? Que é uma pergunta aqui da Vivian Simões, né? Que ela ficou sabendo que tem um documento aí que é o RIPD, né? Que é o Relatório de Impacto à Proteção de Dados, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente dele aqui, Vivian. Esse é um documento onde são apresentados todos os tratamentos de dados, todos os processos de tratamento, né? E as medidas de segurança. É um relatório bem completo aí dos riscos, tá? Ele é um relatório de riscos para os titulares, né? Ele é geralmente solicitado, ele é obrigatório, né? Quando a organização, quando a escola utiliza a base legal do legítimo interesse, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre as bases legais aqui, mas o legítimo interesse é quando a escola diz que ela vai armazenar esses dados, ela vai fazer esse tratamento de dados pessoais, porque é do interesse da empresa, né? Que é mais ou menos, é como se fosse um coringa, né? Entre todas as bases legais, essa seria a que tem a aplicação mais abrangente. E justamente por ela ser mais abrangente, né, e ela levar em consideração os interesses da empresa e não os interesses do titular, é que se precisa fazer esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais, tá? Porque nesse relatório é a contrapartida que a empresa tem que fazer para justificar o uso do legítimo interesse. Ou seja, a empresa vai estar dizendo, olha, eu vou usar esses dados porque é do meu interesse, porém, conforme consta no meu relatório de impacto, eu tenho aqui todas as medidas para preservar os direitos dos titulares, eu tenho aqui uma pessoa que vai atender o titular se ele quiser
pedir a exclusão, pedir o acesso. Eu tenho medidas de segurança implementados aqui, de segurança da informação, tudo para preservar e reduzir o impacto, né, aos direitos dos titulares, tá? Então, é mais ou menos por aí, tá, Vivian? O relatório de impacto. Então, a gente está, só para encerrar essa parte dos riscos aí, para que a gente possa falar um pouco mais de como resolver mesmo essa questão, né? Eu sempre digo que existem duas frentes de riscos, né? Uma vem da autoridade nacional, com aquelas sanções que a gente apresentou na página anterior, e a outra são os riscos judiciais, né? Que vêm dos conflitos com os titulares, tá? Esses conflitos, principalmente em relação a instituições de ensino, vão ser configuradas como acidentes de consumo, né? São questões relacionadas a direito do consumidor, geralmente de pequenas causas, então isso pode ser julgado no juizado especial, ou seja, o titular nem vai precisar de advogado, ele vai lá, vai fazer uma reclamação, vai falar que o direito dele foi violado, né, que ele pediu acesso à informação, não conseguiu, pediu uma exclusão, enfim, né? E aí ele vai poder entrar com a ação judicial de forma muito simples, e aí a instituição de ensino vai ter as despesas para se defender, apresentar defesa, né? Enfim, vai ter o ônus da prova, né? Vai ter que provar que agiu de forma correta, né? Isso pode ensejar aí uma reparação de danos, né? Então, esse é um risco também que ele, vamos dizer assim, que do ponto de vista individual, né? Cada indenização dessa não vai ter um valor muito significativo, mas a quantidade deles, o volume deles pode ter um impacto muito grande, principalmente no caso de algum vazamento, né? Vamos supor que vaze lá a lista com todos os alunos, né, com os endereços, e eles são menores ainda, né? Enfim, são aí dados sensíveis, então provavelmente isso vai ter um impacto muito grande para a organização, né? Então, esses são os riscos, então a gente faz essa ponderação, né? Então, por que a gente tem que estudar, né? Para evitar essas sanções administrativas que vêm da autoridade nacional, para evitar esses conflitos com os titulares na esfera judicial, para estar dentro da exigência do mercado também, porque as próprias provavelmente há convênios, né, entre instituições de ensino, entre empresas, e nesses convênios pode haver troca de informações, né? Às vezes uma empresa, uma escola maior vai adquirir uma escola menor, e ela vai adquirir essa escola menor de que formas, né? Ela vai ver se essa escola tem um passivo, se tem um passivo aí de proteção de dados pessoais, né? Que pode ser um passivo que ela vai adquirir também. Então, qualquer negociação dentro aí do mercado do ensino, né? Vai ter como requisito aí a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ninguém vai querer comprar uma escola que não está em conformidade e pode apresentar um risco aí, né, em uma eventual aquisição, né? Então, a gente pode pensar nisso como uma ameaça, né, ou como uma oportunidade, né? A gente tem visto empresas de vários ramos diferentes se posicionar com relação ao LGPD como uma oportunidade de se diferenciar no mercado, né? De falar que está lá na frente, que está cuidando dos dados pessoais. A gente viu aí um exemplo, né, que é a propaganda de televisão aí do Itaú, né, onde ela não fala de melhores taxas, não fala de empréstimo, não fala de nada disso, fala só que os seus dados pessoais estão protegidos conosco, a gente se preocupa com a sua privacidade e tudo mais, né? Então veja que ela tem, né, as empresas estão se posicionando, usando a LGPD para se diferenciar no mercado, e isso é uma oportunidade, né? E aí, Cláudio, a gente agora vai falar sobre o que fazer, né? Porque a gente está falando de problemas, né? Agora a gente precisa, como
o Cláudio fala, né? Como é que é? Problemática e a Exatamente, solucionática. Júlio. Por enquanto foi só abacaxi, né? A problemática, falamos de multa, né? De questão de reputação digital, cuidados em cuidar dos dados, questões de segurança da informação. Então agora precisamos, né? Fazer uma entrega aí da solucionática, senão os nossos gestores escolares sairão aqui preocupadíssimos, né? E nós temos aí a mesa do gestor educacional já está coberta, né? De uma série de demandas, de necessidades. Então, vamos agora apresentar algumas dicas, né? E, Júlio, quero aproveitar aqui e dizer o seguinte: em relação ao processo de fiscalização, nós sabemos que a administrativa está ao encargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, é só colocar lá no buscador a ANPD, você já entra no site e já aproveita, doutor Júlio e doutor Nador, para dar uma lida na resolução ANPD número 1, resolução NPD número 1, inaugurou aqui as resoluções em 28 de outubro, doutor Nador, publicado no Diário Oficial dia 29/10. Então está fresquíssima, está aqui, ainda a tinta está até saindo aqui do Diário Oficial. Então o que é importante? É um processo administrativo, com base na lei do processo administrativo, ela tem uma série de artigos, 71 artigos, então nós precisamos ficar longe, né, desse processo aqui, exatamente, mas recomendo a leitura, né, para você ver se você não caminhar corretamente ou não utilizar como o doutor Júlio comentou, uma oportunidade até para se diferenciar no mercado. E nós estamos vivendo agora praticamente bem no meio da rematrícula, não é assim? Tá? Então nós estamos no mês de novembro e dezembro, acabando já novembro, os pais estão rematriculando, procurando outras escolas, então transforme, né, essa demanda, essa necessidade, numa oportunidade para falar com a sua comunidade acadêmica atual e a futura, dizer, olha, aqui nós cuidamos dos dados. Esse exemplo de banco que o doutor Júlio comentou, até porque esse assunto estará na sua mesa, gestor educacional, nos próximos, prevejo eu, 5 ou 10 anos. Não é uma lei brasileira, não é invenção nossa aqui no Brasil, é um movimento internacional por conta dos inúmeros escândalos, né, de maltratamento de dados. Na Europa, a lei é de maio de 2018, já está em plena vigência. Falam lá de multas de 250 mil euros, 16 milhões, enfim. Dá uma olhadinha lá na Europa para você ver o que está acontecendo lá, porque a lei está um pouco avançada nesse sentido. Lá é a GDPR, Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que serviu de base para nós aqui, tá? A LGPD, a Lei 3.709 de 2018, tem como base, como inspiração, a lei europeia, tá? Então, não deixe de visitar o site da NPD. Eu falei de uma resolução aqui, mas tem outros materiais lá que nós vamos comentar, né, Júlio? Então, agora nós vamos aí na solucionática, né, doutor Júlio? O que fazer? Amanhã, quarta-feira, vou chegar na escola, né? Já estou sabendo dessa lei, já sei que a minha lista de ações vai ser grande, né, doutor Nador? Vamos dar um número aqui, Júlio. Quase 200 ações, tá? Então, começa a se preocupar com esse assunto, transformando numa oportunidade, evitando aí, mitigando riscos também, que é importante. É o tal do compliance, doutor Nador. No caso aqui, o compliance digital, implantando o sistema de governança. Então, você já está atrasado, né? Se você não correu atrás disso, já está atrasado, lamento. Mas vamos agora fazer algumas entregas da solucionática, tá? Mas dá tempo ainda. Vamos correr, que a NPD não está a plena carga ainda, mas nós temos aí, já estamos atrasados nessa implantação, nessa jornada, nessa maratona. Não é uma corridinha de 50 metros, doutor Nador. Uma série de questões terão que ser cuidadas. Nós mapeamos quase 200 ações que você deve, gestor escolar, começar a fazer. Essas ações, inclusive, doutor Cláudio, elas são ações através do judiciário. A NPD, você não está contando ainda uma fiscalização, que a NPD ainda não deve ter assim os olhos todo voltado para esse assunto ainda, porque o pessoal está se acomodando, tem que começar a entrar na implementação da LGPD. Agora, todos esses casos que você está citando é através de reclamação e ações no judiciário, o que é pior ainda. É pior ainda, exatamente. Né? A defesa fica mais complicada. Né? Exatamente. Então, doutor Júlio, volto à palavra. Você vai fazer a apresentação com o slide, Júlio?
Sim, Você... sim, está. Não, eu acho que ela já está disponível aí, se o Sérgio quiser colocar aí para gente, não sei se está tendo algum problema, senão ele, ele pode nos Você não apontar aí. consegue colocar por aí, Júlio? Aí. Não, quem manda aqui é o Sérgio, a gente só obedece. Ele fala a hora que a gente fala, ele fala a hora que a gente tem que encerrar, ele já falou que está 40 minutos, então já é ele que manda aqui. Quem manda é o admin, né? Tudo isso o É, pessoal da escola já sabe, né? O admin é aquele que exatamente. liga, desliga, e aqui não é diferente, né? Então, nosso Então, admin, que é nosso querido Sérgio. Mas vamos lá, Júlio, vamos na solucionática. Que bicho é esse? Mapear o tratamento de dados. Como é que é isso? Como é que funciona isso, Júlio? Então, você não consegue atuar sobre uma coisa que você não conhece, né? Então, para que você consiga adequar a sua escola, a sua organização com a LGPD, você precisa conhecer os processos de tratamento, né? E assim, os processos de tratamento são diferentes em todos os departamentos. Você tem o RH, você tem o marketing, né? Você tem aí também a parte pedagógica, né? Cada um desses departamentos faz um tratamento de dados para uma finalidade diferente, que é um dos pilares aí da LGPD, a proteção da finalidade. Se você coletar um dado por uma finalidade, você só pode usar ela para aquela finalidade, né? Então, o mapeamento, ele costuma registrar, né, desde o começo, né, do tratamento de dados pessoais, né, que começa com a coleta do dado do titular, né, então, se for o processo, né, de marketing, a coleta é lá quando você tem uma ação de marketing lá e você pega lá um telefone, um e-mail para entrar em contato, né? E aí, quais são os dados que você pede? O nome, né? Vou fazer um exemplo aqui dessa questão do marketing, tá? O nome, o telefone e o e-mail, né? Para aí você enviar uma mensagem no WhatsApp, enviar um e-mail convidando ele para participar de um processo seletivo, né? Geralmente se deixa de se coletar informação da idade, que é importante, porque o menor de idade só pode ter o seu dado tratado com a permissão dos pais, né? Em especial, assim, com relação a essas questões de marketing nas escolas, né? A LGPD até autoriza o tratamento de dados pessoais para menores, porém, na primeira oportunidade tem que se pegar a autorização do responsável, tá? Então, tem um jeito certo de se fazer, né? Porém, tem que se tomar algumas cautelas aí. E aí, qual é a finalidade? Né? Nesse caso, né, nesse exemplo que a gente está citando, é um caso de fins de marketing, publicidade, né? Para trazer negócios, né? Qual que é a forma e local de armazenamento? Se for em papel, então é formato, né, físico; se for digital, né, formato digital. Local de armazenamento, em papel, um armário, uma pasta, né? Isso tudo precisa ficar registrado, é um mapeamento, né? Se for digital, é um computador, é um sistema, e aí entra aquela questão, é um sistema de quem? É um sistema da escola ou é um sistema de um fornecedor, né? Aí, se um fornecedor, quem é esse fornecedor, né? E outra coisa, esse fornecedor, ele pode ter subfornecedores, vamos dizer assim, né? Ele terceiriza parte da sua infraestrutura, né? Então, isso tudo precisa ser mapeado, que isso tudo é direito do titular saber e são informações importantes para que você possa avaliar os riscos relacionados ao tratamento de dados pessoais na sua escola, né? Então, você precisa saber qual que é a base legal, né? Aí, no caso dessa ação de marketing, dependendo do caso do concreto, pode ser o consentimento, né, com autorização do titular, né?
que eu acho que talvez seja a hipótese mais provável, vai depender dos detalhes, né, do caso concreto ali no dia a dia da escola, né? Quem são os operadores, né? Como eu disse, né? Essas informações são, às vezes até a coleta é feita por um operador, né? Se a coleta é feita através de um sistema, então o dado é coletado e armazenado no sistema do seu fornecedor, que fica disponível para a escola, né? Então, não querendo interromper, o Júlio, aí sim. nesse caso do operador, Uhum. né, eu gostaria apenas de citar que se esse trabalho vai ser feito por terceirizados, como você está dizendo, os contratos devem ser observados. Precisaria a escola, o gestor da escola, saber se esse terceirizado que ele está contratando, se ele está adequado à LGPD. Esse é um assunto assim de extrema importância, porque ele pode contratar quem não está adequado à LGPD e vai trazer um dano para ele, porque os dados que ele vai fornecer a esse operador, ele que está oferecendo, ele é o controlador dos dados e ele vai oferecer ao operador esses dados. Então, é responsabilidade do controlador, que seriam as escolas, de averiguar e contratar os terceirizados, tanto para contabilidade, para recursos humanos, que são funcionários das escolas e etc. Os contratos devem ser adaptados. Né? Doutor Nador, só para complementar, trazer um pouco mais para o ambiente acadêmico, né? Vamos imaginar a cantina terceirizada, o pessoal do uniforme, o pessoal da portaria, o pessoal da carteira escolar, né, de identidade do aluno. Olha só quantas possibilidades, e cada escola, né, tem lá a sua lista de ofertas, né? E exatamente essa conexão. Ele, como controlador, aquele que toma decisões sobre o tratamento de dados dos seus funcionários, dos seus alunos, tem que verificar as condições de segurança, sob pena de responder, né, de forma isolada, se não tiver clara essa política de segurança e de privacidade. Então, cada escola adota aí um negócio, né, nesse sentido, e tem que realmente olhar esses contratos com cuidado. Nós já vimos de tudo, né? E a parte de uniforme, enfim, desrespeito à marca também, do logo, enfim. Tem várias, a papelaria também, convênios para descontos, né? Convênio da farmácia, dos funcionários, enfim. É um universo bem amplo, realmente. Às vezes, as pessoas pensam que a gestão vai ser apenas dentro da escola. Esse apenas dentro da escola já é muita coisa. Agora, para que a escola como um todo funcione, depende do tamanho da escola, se ela tem internalizado a contabilidade, se não tem, qual é a forma que ela vai adequar as câmeras, controle de câmeras, imagem de criança, adolescente, são imagens extremamente consideradas sensíveis. A LGPD trata isso com muito critério, né? E a responsabilidade do controlador com relação a todos esses contratos com esses terceirizados, inclusive de câmeras, pessoal de TI, é extremamente relevante. Né? Eu também, o outro assunto que seria o compartilhamento, né? Esses dados estão sendo compartilhados com esses terceiros. E também existe o compartilhamento com terceiros que tratam de outros assuntos. Né? E a escola deve estar atenta em cima desse compartilhamento, porque, na verdade, o acesso a esses bancos de dados, o gestor da escola tem que determinar, que é onde, se não me engano, o Júlio deu uma resposta sobre o relatório de impacto, né? Agora há pouco, não foi isso, Júlio? E essa ação que nós estamos falando tem que restringir quem são as pessoas que vão ter acesso aos dados.
esse relatório de impacto vai estar relacionando as pessoas que têm acesso aos dados, que podem realmente comprometer a escola. No caso que nós estamos falando hoje é de escolas, né? Eu volto, então, a palavra ao Dr. Júlio. Desculpa a interrupção aí, Júlio. Não, que isso. São excelentes as contribuições que vocês fazem, né? Sempre aí trazendo mais informações aí para o nosso público, né? E se vocês, até reforço aqui a provocação aos que nos assistem, né? Se tiverem perguntas, se vocês estão ficando com mais dúvidas, né? Do que respostas, Isso é natural, né? Esse é o momento aí de se manifestar, né? Eu vou seguir aqui porque o nosso tempo está se esgotando, né? Então, aqui estão algumas sugestões, né, de medidas urgentes aí para vocês implementarem nas suas instituições de ensino, né? Você tem que ter aí, aqui, ó, tá vendo? Do lado direito aqui tem o relatório de impacto, ó, né? A Vivian perguntou aqui, né? O relatório de impacto está ali, ó, né? É sempre bom ter um relatório de impacto, mesmo quando ele não é obrigatório, é importante ter, porque ele é uma prova de que a instituição, a empresa, né, a escola, ela tem uma gestão de riscos de segurança da informação, de privacidade, de proteção de dados, né? E isso é um diferencial muito grande e é um elemento positivo, inclusive, para que comprova, né, a proteção, a preocupação, o compromisso da empresa com a proteção dos dados pessoais, né? Então, voltando aqui para a esquerda, né, a política de privacidade, né, que ela não é aquela que fica no site, não, tá? A política de privacidade do site é uma política que né, assim, a nomenclatura correta, né, seria aviso de privacidade, porque ela diz respeito a um público específico, que são os usuários do site, né, aqueles que geralmente, às vezes, nem têm uma relação, né, com a escola, estão preenchendo um formulário de contato, né, então você tem aí a política de privacidade que dá origem aos avisos, que é esse elemento de baixo aqui deixa eu ver, tem aqui, ó, tem como eu colocar aqui, ó, aí, ó, avisos de privacidade, ó. Então, cada público tem o seu aviso. Você tem ali o RH, onde você tem os seus funcionários que são titulares de dados pessoais, então você tem um aviso para ele. Você tem os alunos, que é outro aviso, né, que nesse aviso são informados elementos como para quais são os dados, para qual finalidade, né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre os avisos de privacidade aqui no nosso último slide, né? Então, né, você, na política de privacidade, realmente está ali o compromisso da organização com a proteção dos dados pessoais e os elementos que são relevantes para o titular decidir se entrega os dados para a sua empresa ou não, né? E aí você tem aí a questão que o Dr. Nadur disse, da revisão dos contratos com os prestadores de serviço, né? Com aí a previsão das responsabilidades deles, né? Com os ativos de informação, né? Sanções, aí isso aqui tem mais a ver com o contrato de trabalho, né? Dos colaboradores, né? Porque você precisa, quando necessário, aplicar sanções quando alguma conduta dentro da sua organização não está adequada às políticas de segurança da informação, né? Que a direção, né? O comando da instituição determinou, né? Você tem aí os requisitos para os fornecedores, requisitos de segurança, né, que eles devem obedecer, inclusive são requisitos que vocês podem utilizar no momento que estão escolhendo um fornecedor, na busca de novos fornecedores, é importante que você já tenha esses requisitos, né? Você tem que ter também
uma política de segurança de informação, né? Que aí vai ter regras sobre o uso de dispositivos próprios. Vocês precisam decidir primeiro se vão permitir que as pessoas usem os seus próprios dispositivos para acessar os ativos de informação da escola ou não, né? E se vocês permitirem, quais são as medidas de segurança obrigatórias para que esses dispositivos estejam em conformidade com a política da escola de segurança da informação, tá? Controle de acesso, né, individual para cada usuário, né, com assim, sabe, com registro do que eles conseguem fazer, né, com também separando, né, de acordo com a função. Você acessa uma coisa, por exemplo, os funcionários de um determinado departamento não precisam acessar as informações de outro. Quem trabalha no RH não precisa acessar as informações do pedagógico. Quem está no pedagógico não precisa acessar as informações do marketing, né? Então, compartimentar as informações de acordo com a necessidade e as funções, né? E se recomenda também, né, um relatório de impacto, né, que também ele é, vamos dizer assim, que ele é a continuidade do registro das operações de tratamento, que é aquele elemento que a gente apresentou mais cedo, que a gente mencionou, que são o registro das operações de tratamento, que é um documento obrigatório também pela LGPD, né? Todas as empresas têm que ter o registro das operações de tratamento, ou seja, elas precisam mapear os seus processos, saber quem são os fornecedores, aonde estão armazenados, quais são as medidas de segurança, né? A partir desse registro, você fica assim, a um passo de conseguir esse relatório de impacto, né? Porque veja que o relatório de impacto descreve os processos, né? Identifica os agentes de tratamento, ou seja, identifica quem é o controlador, quem é o operador, né? Quem é que está apoiando o controlador, né? Quem são os fornecedores que tratam dados, né? Tem uma avaliação de riscos e apresenta aí as medidas de controle desses riscos, né? Então, essas seriam as nossas dicas iniciais, tá? É claro que existem muitas outras ações, mas acho que o básico, assim, o que seria urgente, seria mais ou menos isso daqui, né? E aí, dando um exemplo aqui do que tem que ter nos avisos de privacidade, né? Que não é só um aditivo contratual, uma coisa lá, uma cláusula ali. Existem coisas que você precisa informar. Então, você precisa informar de forma bem clara quem é o controlador, né? Então, apresentar todos os dados da empresa, né? Para que ela se identifique de forma muito clara. Não é só falar, a escola tal, né? Nós somos a escola tal, né? Não, você precisa se apresentar de forma completa, informar a finalidade pelo qual os dados estão sendo coletados. Você precisa informar se compartilha ou não, né? Esses dados. Você precisa informar se utiliza algum fornecedor, né, algum operador no tratamento de dados pessoais ali, né? Indicar a forma de exercer os direitos, né? Então, o titular, você vai informar para ele qual é o contato, qual que é a forma que ele vai exercer os direitos dele. Você quer ter o acesso às informações? É só entrar em contato com fulano de tal, que é o encarregado, né? Se for um site, né, no caso do site, você vai informar sobre a questão dos cookies, né, o que eles coletam, para que finalidade também, né? Informar os direitos do titular, né? E, isso que você está falando, falar sobre o consentimento também. É muito importante, desculpa interromper, mas, inclusive, nas secretarias das escolas, deve estar divulgado, inclusive, um e-mail em que o titular de dado possa entrar em contato com o DPO, né, que seria o encarregado, para que ele possa tomar atitudes que ele achar pertinente ao que aconteceu com ele, né? E exatamente. Também aproveito, tem uma pergunta aqui
que tem a ver com isso, porque você vai dar continuidade no que você vinha falando, porém, pode até responder a um questionamento que eles dizem se o aluno vai mudar de escola, se ele pode pedir a exclusão dos seus dados. Ah, tá. Se mudar a escola, pedir pode, né? Aí a gente precisa saber se realmente a escola poderá cumprir, né, esse pedido ou não, né? Porque, veja bem, existem. Isso vai depender das orientações da Secretaria de Ensino, né, Cláudio? Né, Isso, existem orientações aí com relação ao tempo de guarda de algumas informações, algumas são permanentes, isso, algumas têm registro um prazo menor. acadêmico. Vejam bem, a LGPD ela não veda o tratamento de dados, ela disciplina buscando a proteção, a segurança, tá? Você tem que combinar a LGPD com outras leis. Nós temos a LGPD, nós temos o próprio Código Civil, porque celebrou um contrato, né, vai gerar obrigações aí civis e tem questões tributárias envolvidas. Então, são várias possibilidades em relação à eliminação dos dados. Então, não é o fato do responsável pedir a eliminação, que é um dos direitos do titular, que você o fará, tá? Se a base for o consentimento, sim. Agora, um contrato de prestação de serviços educacionais, Júlio, é um contrato, né? Então você pode, inclusive, manter essas informações até para uma eventual discussão judicial, uma ação de cobrança por inadimplemento, uma questão tributária, uma questão acadêmica também, conectando com todo o sistema, né, legislativo que permite a manutenção desses dados, até para falar não, né, para esse responsável legal. Então, não é porque ele pediu que você vai promover a exclusão. Agora, a resposta que tem que ser dada a esse titular, a esse responsável legal, né, se no caso for criança e adolescente, né, aspas, os menores, você vai dizer, olha, eu não posso eliminar por conta da lei tal, e ponto, tá? E deixa ele bater na porta da NPD, no judiciário. Se você tiver feita toda a lição de casa, como disse o doutor Júlio, um bom diagnóstico, quais são os processos de tratamento de dados, quais são as hipóteses legais, você vai refutar, né, esse pedido do titular, porque é indevido e até ilegal, tá? Então não é porque ele pediu a eliminação que você tem que eliminar. Vou dar um exemplo bem concreto. Uma escola filantrópica, ela tem que armazenar os dados por 10 anos, né, se aquele aluno teve um benefício da concessão de bolsas, inclusive para fins de filantropia. Então, nesse caso, só para ilustrar, doutor Júlio, a escola é obrigada a manter esses arquivos por 10 anos. Então, todo aquele processo de concessão de bolsas, inclusive dados socioeconômicos, mesmo que o titular, o aluno ou o próprio responsável legal dele peça a exclusão, a escola vai dizer, não posso, Lei 12.101/2009, artigo tal, ponto, resolveu a questão, né? Eventualmente, se ele suscitar isso na NPD ou no judiciário, com certeza não vingará essa pretensão indevida, no caso, a indevida. Agora, se a escola não fez todo esse diagnóstico e não implementou o que tinha que implementar, como nós estamos comentando, ela estará encrencada, né? Porque quanto mais demorar a responder, pior fica, né? Então, mesmo porque ela tem que saber também, né, doutor Cláudio e doutor Júlio, os dados que eles podem eliminar e os dados que não. Existem dados que, por obrigação legal, eles são obrigados a transferir isso para o Ministério da Educação. Exatamente. O que significa que o pedido solicitado pelo titular do dado, se contemplar dados que devem ser informados ao Ministério da Educação, por obrigação legal, eles não podem eliminar esses dados. Né? Exatamente. Então, complementando aí um pouquinho o que vocês estão dizendo aí. É uma das hipóteses de tratamento de dados, né, para executar políticas públicas ou regulatórias. Então, tem que combinar, né, a LGPD com outras leis específicas, né? Uma lei para o hospital, por exemplo, tem questões lá do prontuário médico, da escola tem questões ligadas aí à própria educação. Então, daí por que, doutor Nador? Copiar e colar aviso de privacidade e política de proteção não funciona, porque cada atividade, cada negócio, aspas, né,
tem a sua característica, tem o seu DNA. Daí porque é necessário um olhar técnico especializado de alguém que conheça desse universo do direito, esse universo da segurança da informação, da tecnologia da informação, e que conheça o negócio também, tá? Como é que funciona as questões da escola. Daí porque a parte do diagnóstico, a ferramenta é uma série de entrevistas para que o consultor, o analista, entenda os processos de proteção de dados, enfim, e faça a adequação necessária na fase 2, que é implementar ações para garantir a conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não é para amadores, tá? Não é para amadores. Infelizmente, o que nós temos visto e ouvido, doutor Júlio e doutor Nadur, é mais ou menos assim, copiar, colar da internet política de privacidade, vamos criar lá um e-mail para receber as demandas, vamos fazer de conta que nós estamos fazendo, o nosso operador também, e esse faz de conta vai custar caro a médio e longo prazo, ok? Porque não sobrevive a uma demanda do titular ou da própria NPD. Então, esse barato sairá caro depois, infelizmente, tá? Mas, doutor Júlio, se quiser seguir, já estamos a 1h05, né? O próximo slide é obrigado. Olha. Entendeu? É o agradecimento final aqui que a gente deixa para os nossos colegas, para as pessoas que nos assistem. Foi um grande prazer reencontrá-los, né? Foi muito bom aqui interagir com o nosso público aqui ao vivo, que trazendo as perguntas, né? E convidamos vocês para as próximas, né? Para eventualmente, se vocês quiserem entrar mais a fundo nesse assunto, né? Envie um e-mail, né? Para o e-mail do Juris 360. Vocês também podem baixar ali um e-book, né? Que o Juris 360 também disponibiliza, com dicas sobre a LGPD, né? E agradecer mais uma vez o convite do Dr. Nadur para aqui falar um pouquinho sobre a LGPD. E passo a palavra aos meus colegas agora para as considerações finais. Perfeito, querido Júlio, muito bom aqui essas reflexões, essas discussões, né? Nós temos uma reunião preparatória, então é sempre um mergulho, né, nos projetos que nós já colaboramos e também uma reflexão em relação agora mais forte para as escolas. Né? E vou deixar 3 dicas aqui finais, doutor Nadur, doutor Júlio. Primeira dica, nós temos aí uma regulamentação da aplicação para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, vale a pena entrar lá no site da NPD, dar uma olhadinha nessa norma, né, que abarcará as empresas de pequeno porte, as sem fins lucrativos, as empresas de startup, até para você verificar, né, se a sua atividade estaria dentro desse universo, dessa futura norma para microempresas e empresas de pequeno porte. Nós temos no universo das empresas dedicadas nas instituições, pode ser que tenha interesse de você. Então, como é que faz isso? Entra no site da NPD e dá uma olhadinha nessa norma para microempresas. Tem lá uma cartilha de segurança da informação também, doutor Nadur, recomendamos a leitura. Tem um checklist para você avaliar o grau de maturidade de adequação LGPD. Uma segunda dica, essa foi a primeira. A segunda dica, nós temos um julgamento do Tribunal Regional do Trabalho, aonde foi aplicada a justa causa a um funcionário que compartilhou dados, mandou dados, uma planilha com os dados do cliente dele, do cliente da empresa, no caso é uma empresa, não uma escola, e mandou esses dados para o e-mail pessoal dele. A empresa descobriu isso, demitiu por justa causa, e o judiciário, primeira e segunda instância, a Vara do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, manteve a demissão por justa causa por quebra de confidencialidade, que é um outro documento que não deu para falar hoje, e pela não observância da política de segurança da informação. Então, gente, agora de outubro, ó, já está no Poder Judiciário Trabalhista também. Além das 700 ações que nós comentamos, a Justiça do Trabalho também já tem se manifestado. E a dica última e final, né? Quem não leu ainda, doutor Nadur, a Lei 13.709 de 2018, lá os 65 artigos, leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, ó. Essa é a minha, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá tudo amarelinho. Cada vez que eu leio esse negócio, a gente temos que estudar um pouquinho mais, porque é tudo novidade, tá? Assim, nós temos que ler, reler, discutir, leve lá para a sua equipe acadêmica, para os seus professores, faça uma reunião de sensibilização com a sua alta
administração, mostrem para os funcionários que não é uma invenção da escola internamente. Então, sensibilizar a alta administração da escola, né? O diretor escolar, os mantenedores, sensibilizar os professores, o pessoal da secretaria, da tesouraria, o pessoal do setor social, enfim, isso não volta mais, tá? Então, leiam uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Participem de encontros, e aqui nós já deixamos o convite, né, doutor Nador? A lei a seu alcance. Juris 360, tá? Então, nós temos aqui, além do conteúdo de Lei Geral de Proteção de Dados, tem outros temas também ligados ao direito. E o conhecimento jurídico, leva ao sucesso. E quem está nos assistindo aqui, doutor Júlio, já são pessoas de sucesso estrondoso. Agora, com conhecimento de Lei Geral de Proteção de Dados e outras leis do direito, eu não tenho dúvida ao céu e ao infinito, né? O céu é o limite, nem tem limite. Conhecimento é um dos atributos do sucesso, fazer o que gosta, ter energia e se dedicar. Então, agradecer o convite do doutor Nador, parabenizar o Juris 360, que tem democratizado a legislação, nem sempre ela é tão amigável conosco, né? E doutor Júlio, meu querido presidente da Comissão de Direito Digital, meu guru em LGPD, então estou pegando carona aqui com o doutor Júlio, né? E gosto muito. Hoje nós tivemos, acho que a terceira reunião nossa, então fico de olho aqui e falo, opa, essa dica aqui já anotei no meu caderninho. Então, agradecer a presença dos internautas que cá estão e os que estarão também, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Mandem perguntas, mandem sugestões também. E nos colocamos a postos aqui do Juris 360. Espero que tenham gostado, porque assim o doutor Nador nos convida de novo, né? A gente prepara aqui e espera ser reconvidado. Então, muito obrigado, doutor Nador. É muito bom interagir e aprender. E uma forma de aprender é tentar explicar para o outro, né? Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, e antes de encerrar, eu quero dizer que foi muito bom o que você acabou de falar, Cláudio, agora, para que as pessoas tomem conhecimento que o canal Juris 360 leva até eles informações sobre leis que interessam ao dia a dia das pessoas, que às vezes se veem oprimidas com o seu direito sendo aviltado, corrompido, e eles não conseguem um acesso a esses questionamentos. Através das redes sociais, das lives, poderão fazer perguntas ao Juris 360, que sempre estarão sendo respondidas. Um outro assunto é que o tempo realmente sempre é curto. Vejam vocês que eu acredito que daria mais uma live tranquilamente sobre as escolas. Por exemplo, nós não falamos assim bem densamente quanto quem são, quais os dados que pertencem aos estudantes, né? Que, no caso, são carteira estudantil, informações sobre necessidades especiais, informações médicas, que aí são dados sensíveis. Veja quanta coisa vai ficando, telefone, informações sobre familiares que têm um relacionamento com seus filhos nas escolas, né? Também as mudanças que houveram na forma que as escolas transmitem e fazem os seus ensinamentos, né? Hoje em dia, existe a coleta do IP do dispositivo móvel, que as pessoas vão precisar proteger. Estão recolhendo, conforme as crianças ou as pessoas entram nessas plataformas, precisa ter um contrato muito bem feito. Então, olha, são as imagens de câmera de segurança, principalmente abordando crianças. Vocês têm os exemplos de dados de familiares que são escolaridades, relatórios de reuniões, separação, todos os dados, né, que estão. Então, eu acredito que eu recomendo que sempre se tenha muito cuidado ao implementar a LGPD, que consulte quem possa realmente interpretar a lei como ela deve ser interpretada para a implementação da LGPD, né?
para ficar realmente dentro de um compliance de governança que possa, então, fazer uma gestão com segurança em toda a cadeia educacional, né? Porque as secretarias de educação, elas são gerenciadas hoje em cima de LGPD, né? Pelo CGU, né? Que administra isso, que é LGPD. Então, nós temos que saber que as escolas precisam ter consciência do grande porte que vai ser a proteção de dados pessoais, né? Aproveito aí para agradecer ao doutor Júlio, que sempre nos atende aí com muita eficiência, doutor Cláudio, excelente participação conosco, e também agradecer aos internautas que estiveram conosco aí, sigam o canal, prestigiem o canal, para que o canal Juris 360 levem a todos informações de empresas, comércios, indústria, e as pessoas, pessoa física, também participa do canal Juris 360, obtendo informações sobre leis. Eu agradeço, um abraço a todos e até a próxima live. Obrigado. Até logo, Jurinautas. Sucesso! Obrigado.